Eu vejo que as pessoas, elas têm muita dúvida de lidar com a mediunidade, como se existissem pessoas médiuns e pessoas não médiuns. O meu ponto de vista é que todo mundo tem essa capacidade, Sim. assim como ouvir, como ver, Sim, é uma exatamente. capacidade. Exato. Fala para a gente, para desmistificar um pouco, porque eu acho que isso, às vezes, fica na mão da religião e a gente perde um grande poder, que é desse contato direto com a equipe que está aí para trabalhar com a gente. E isso cria uma crença limitante. Porque, por exemplo, alguém que está dentro do contexto mediúnico fala assim, olha, eu quero estudar do corpo, mas será que estudar saídas do corpo, será que meu guia autoriza? Ele está submetido. Isso. Não é, a saída é dele, não é do guia. Mesmo que o guia não quisesse, ele pode sair. A sair é ele que está dentro. Mas o limite que ele criou na mediunidade com o guia começa a depender. Por exemplo, supõe que tem um guia espiritual que, sei lá, todo sábado de manhã acopla comigo e dá passe numa comunidade carente. Aí um dia vocês chegam lá e eu falo assim, hoje não vai ter passe porque o guia espiritual foi atender uma urgência. Veja, acabou. Eu vou falar para vocês assim, olha, o guia espiritual não vem, então eu mesmo vou encher vocês de luz. E se o guia bobear, o meu passe é melhor do que o dele. Você tem que ter teu poder pessoal, que nada tem a ver com o ego de se achar bambambam. Sim. Não é? Você tem que ter teu conjunto, independentemente do mentor. Um mentor te ajuda, ainda bem que tem eles, mas é você que está encarnado. Então tem que desenvolver o potencial. A confusão que eu vejo é o seguinte, o ser humano tem diversos potenciais. São chamados de anímicos, é o potencial da própria pessoa, pensar, se emocionar, sentir, isso, nada disso é mediúnico, é seu, é o desenvolvimento da tua consciência, aí do latim animus, ânima, quer dizer, o seu anímico. Então, por exemplo, telepatia, que é a capacidade das pessoas terem de se comunicar pelo pensamento. Pensar é uma capacidade humana, então telepatia é uma capacidade humana, não é mediúnica, não depende de um terceiro, basta dois encarnados. Sim. Então alguém chega e fala, os dois têm mediunidade e telepatia, não era mediunidade, era anímico, tá? A clarividência, radicada no chakra da testa. Esse chakra desenvolve, você começa a ver, o chakra é teu, não é do guia. Então a clarividência é anímica. Um guia pode te ajudar, mas mesmo que ele não existisse, ainda existiria você. Por isso tem vários clarividentes que não são médiuns ostensivos. Derrubando a teoria de clarividência é mediunidade. A saída do corpo está intrínseca no processo que você está dentro e um dia sai. Não é mediúnica, é anímica. Mas vai chegar alguém e falar assim, ele é médium de saída do corpo. Não é mediunidade, é o anímico. Agora, por outro lado, existe um conjunto de capacidades nossas em que nós somos intermediários de presenças de fora. Nome disso, médium, do latim intermediário. O conjunto de fenômenos mediúnicos chama mediunidade. Então, a mediunidade é quando um agente externo influencia você num determinado fenômeno. Você está sendo intermediário, médium. No anímico não tem ele, é você. Então, algumas capacidades da mediunidade só rolam se tiver um mentor. Porque você está sendo intermediário, ele é a causa. Como a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, que é a pintura. Então, por exemplo, um pintor profissional, ele pinta, é anímico. Agora, eu não pinto nada, mas na presença de uma entidade extrafísica, eu pinto, essa pintura mediúnica. Então, o que o ser humano tem? Um conjunto de capacidades anímicas e um conjunto de capacidades mediúnicas mescladas dentro dele mesmo. Dependendo do temperamento e característica, abrem-se mais as capacidades mediúnicas. Dependendo da característica, abre mais as anímicas. Mas, na verdade, o ser humano é um conjunto, ele tem tudo dentro dele. Aí, no caso, alguém chega e fala assim, todo mundo é médium? Sim, assim como todo mundo é anímico, numa mescla de potenciais. Agora, o que vai se desenvolver, e nem sempre a mediunidade, é aquela ostensiva. Por exemplo, se eu fosse um espírito e induzisse telepaticamente a ela, sem ela me perceber, ela como médium, jogando um fluxo de ideia, e essas ideias ela fala para você como se fosse ela, eu estou teleguiando ela e ela não nota. Isto é mediunidade, e ninguém percebeu. Então a mediunidade ela tem 1000 nuances, desde aquelas ostensivas até essas, e em qualquer momento o ser humano pode ser intermediário, sem perceber. Então todo mundo é médium, mas nem todo mundo vai desenvolver ostensivamente. Agora, todo mundo é anímico, independente da mediunidade. Então o que eu acho? Todo mundo é anímico mediúnico na média.